Você já se pegou preso em uma espiral de pensamentos negativos, como se fosse impossível escapar? Aqueles momentos em que a mente parece uma tempestade, cheia de dúvidas, medos e sentimentos de incapacidade. A boa notícia é que existe uma saída, e ela está nos ensinamentos de Jesus. Mas atenção, isso não é sobre religião como você conhece, é sobre uma transformação profunda que começa dentro de você. O que você está prestes a descobrir pode renovar completamente sua maneira de pensar e viver. Imagine substituir a ansiedade por paz, o medo por propósito e a dúvida por uma fé inabalável. Neste vídeo, vamos explorar passo a passo como você pode aplicar os princípios ensinados por Jesus para libertar sua mente das correntes da negatividade. Fique comigo até o final, porque cada ideia é uma peça de um quebra-cabeça que você não vai querer deixar incompleto. Sua mente nunca mais será a mesma depois disso. A verdade tem o poder de iluminar o mais sombrio dos pensamentos. Imagine uma sala completamente escura. Por mais pequena que seja a chama de uma vela, ela quebra a escuridão. Assim é a verdade, um farol que dissipa as mentiras que alimentam a negatividade. Jesus, em suas palavras, enfatizou que a verdade liberta. Essa liberdade não é apenas espiritual, mas também emocional e mental, permitindo que a paz se instale onde antes havia confusão. As mentiras que contamos a nós mesmos são como prisões invisíveis. Não sou bom o suficiente. Isso nunca vai mudar, ou ninguém se importa comigo. São barreiras que nos isolam. Mas e se por um momento você desafiasse essas crenças? Jesus convida cada um a confrontar essas distorções com a verdade de que somos preciosos, amados e feitos à imagem de Deus. Trocar uma mentira por uma verdade é como trocar um fardo pesado por asas leves. Pense em uma situação cotidiana. Talvez você tenha pensado, nunca consigo economizar dinheiro. Esse pensamento negativo pode ser substituído por uma verdade prática. Posso começar economizando pouco, mas consistentemente. A Bíblia nos ensina que pequenos começos podem levar a grandes transformações. A verdade é prática e aplicá-la pode mudar sua forma de ver o mundo. A verdade também nos ensina a enxergar propósito onde só vemos caos. Jesus enxergava valor em todos, até nos marginalizados. Da mesma forma, quando você se olha com os olhos da verdade, percebe que seus erros não definem quem você é. Eles são degraus para o crescimento. Que tal começar escrevendo todos os dias uma coisa verdadeira sobre você que te faz sentir gratidão? Viver na verdade é mais do que acreditar, é agir. Imagine alguém que sabe que é talentoso, mas nunca age por medo. O poder da verdade não é apenas libertador, mas motivador. Jesus mostrou isso ao agir com compaixão e coragem. O que te impede de agir com base no que sabe ser verdade sobre você mesmo? Pense em uma atitude pequena que você pode tomar hoje. Outro aspecto transformador da verdade é como ela combate o medo. Muitas vezes, o medo é alimentado por incertezas e distorções. Mas quando enfrentamos o medo com a verdade, ele perde força. Por exemplo, se você tem medo de falhar, lembre-se, todos falham. Mas cada falha é uma lição. Essa verdade pode mudar sua perspectiva, transformando o medo em aprendizado. Relacionamentos também se fortalecem com a verdade. Quantas vezes assumimos que sabemos o que o outro pensa ou sente? Isso pode gerar mágoas desnecessárias. Jesus nos ensina a buscar a verdade no diálogo, na empatia e na humildade. Perguntar ao invés de presumir pode trazer mais harmonia à sua vida. A verdade é um antídoto contra a comparação. Em um mundo onde as redes sociais mostram apenas o lado perfeito das pessoas, é fácil cair na armadilha de se sentir insuficiente. Jesus nos lembra que nosso valor não vem de como os outros nos veem, mas de quem somos aos olhos de Deus.
faça uma pausa e pergunte: o que é verdadeiramente importante para você? Para viver a verdade, é preciso coragem. Nem sempre é fácil admitir nossas fraquezas ou enfrentar nossos medos, mas é necessário. Lembre-se de que Jesus, mesmo diante da perseguição, permaneceu fiel à verdade. Isso nos ensina que viver na verdade pode ser desafiador, mas sempre valerá a pena. Finalmente, a verdade é um convite à renovação. Quando você escolhe a verdade, abre espaço para que pensamentos mais claros e construtivos ocupem sua mente. Isso exige prática, mas também entrega. Permita-se refletir. Qual verdade você precisa aceitar hoje para dar o próximo passo? É nesse ponto que começamos a compreender como a renovação da mente é o próximo passo natural. Renovação da mente. Renovar a mente é como organizar uma gaveta bagunçada. É um trabalho intencional, mas que traz alívio e clareza. Jesus nos convida a transformar nossos pensamentos, substituindo aquilo que é negativo pelo que é bom, puro e edificante. Não se trata de ignorar os problemas, mas de escolher enfrentá-los com uma perspectiva baseada em esperança. Afinal, a forma como pensamos influencia diretamente como vivemos. A mente é como um campo. O que você planta, colhe. Se você nutre pensamentos de medo e dúvida, eles crescerão e sufocarão seu potencial. Mas, se você semear a verdade e a gratidão, a colheita será paz e propósito. Pense nisso. Quais pensamentos têm dominado sua mente nos últimos dias? Identificá-los é o primeiro passo para transformá-los. Jesus nos mostrou o poder de focar no positivo, mesmo em meio à adversidade. Ele manteve sua mente firme na missão, mesmo quando as circunstâncias eram desfavoráveis. Da mesma forma, você pode praticar substituir pensamentos negativos por versículos bíblicos ou declarações positivas. Por exemplo, quando pensar "não consigo", lembre-se de Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Renovar a mente também envolve o hábito de meditar na palavra de Deus. Diferente de apenas ler, meditar é internalizar, refletir e aplicar. Separe 5 minutos do seu dia para repetir uma frase como: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." Salmos 23:1. Essa prática não só acalma a mente, mas também reforça a verdade em seu coração. Os pensamentos negativos não desaparecem por acaso. É preciso vigilância e ação constante para substituí-los. Imagine que sua mente é uma janela suja. Cada pensamento renovado é como uma limpeza. O mundo lá fora não muda, mas sua visão dele melhora. Comece anotando 3 coisas boas que acontecem todos os dias e veja como sua perspectiva muda com o tempo. A renovação também exige afastar-se de influências que alimentam a negatividade. Jesus era seletivo em suas companhias, sempre priorizando relacionamentos que edificavam. Examine o que você consome nas redes sociais, na TV ou nas conversas do dia a dia. O que está enchendo sua mente? Escolha fontes que inspirem fé, esperança e otimismo. É importante lembrar que a renovação da mente é um processo contínuo. Haverá dias em que você se sentirá desanimado e tudo bem. O importante é retornar ao caminho. Assim como você precisa regar uma planta regularmente, sua mente precisa ser alimentada com bons pensamentos diariamente. A consistência é o que traz resultados duradouros. Um exercício prático para renovar a mente é a visualização. Feche os olhos e imagine-se superando seus desafios com coragem e alegria. Jesus frequentemente usava parábolas para ajudar as pessoas a visualizar verdades maiores. Quando você visualiza o sucesso, seu cérebro começa a trabalhar para alcançá-lo. Experimente isso em suas orações ou momentos de reflexão. Outra forma poderosa de renovar a mente é buscar ajuda de uma comunidade. Conversar com pessoas de fé e sabedoria traz novas perspectivas e reforça sua motivação.
Jesus sabia o valor de estar rodeado por seus discípulos, mesmo sendo o Filho de Deus. Você pode buscar grupos de oração, estudos bíblicos ou mentores que te ajudem nessa jornada. A renovação da mente é, na verdade, um ato de confiança. Quando você alinha seus pensamentos com os de Deus, está entregando a Ele o controle da sua vida. Isso não significa que você não enfrentará dificuldades, mas que terá paz em meio a elas. E assim, como um rio fluindo, seus pensamentos se alinharão à vontade de Deus, preparando o caminho para que outras verdades transformadoras sejam reveladas. Os antídotos bíblicos são como medicamentos para a alma, doses de verdade que combatem os sintomas da negatividade. Quando estamos ansiosos, desanimados ou inseguros, a Bíblia nos oferece palavras vivas e poderosas para nos reerguer. Por exemplo, o Salmo 23 é um lembrete constante de que não estamos sozinhos, mesmo quando caminhamos por vales difíceis. Ele nos ensina a confiar, mesmo quando tudo parece incerto. O poder desses antídotos está em sua simplicidade. Versículos como Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Têm um impacto profundo quando aplicados à nossa rotina. Imagine um dia em que tudo parece dar errado. Repetir esse versículo em voz alta é como recarregar suas energias, lembrando que você não está limitado por suas forças humanas. Substituir pensamentos negativos por escrituras é como trocar um veneno por cura. Se você se sente constantemente preocupado, lembre-se de Mateus 6:34, onde Jesus diz para não nos preocuparmos com o amanhã. Esse ensinamento nos ajuda a focar no presente e a confiar que Deus cuida de cada detalhe. Que tal escrever esse versículo e deixá-lo à vista em sua casa ou trabalho? Além de nos encorajar, as Escrituras nos desafiam a adotar uma mentalidade de vitória. Em Romanos 8:37, lemos: Em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Este é um convite para abandonar a mentalidade de vítima e assumir uma postura de fé. Não importa o quão desafiadora seja a sua situação, você pode escolher lutar com a confiança de quem já venceu. Outra prática eficaz é personalizar as promessas bíblicas. Leia um versículo e aplique-o diretamente à sua situação. Por exemplo, ao enfrentar um problema financeiro, declare: Meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Filipenses 4:19. Isso transforma a leitura passiva em um ato de fé ativo, renovando sua mente e fortalecendo seu espírito. Não podemos esquecer o poder do Salmo 91 como proteção contra o medo. Esse salmo nos lembra que estamos sob os cuidados de Deus, como filhotes sob as asas da mãe. Sempre que o medo surgir, leia esse salmo em voz alta e sinta sua fé crescer. É uma prática simples, mas com um impacto tremendo na forma como lidamos com nossos desafios. As Escrituras também nos ajudam a reverter sentimentos de inferioridade. Quando pensamentos como "não sou bom o suficiente" aparecem, lembre-se de Efésios 2:10. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Saber que fomos feitos de forma única e especial nos dá a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio. O uso de antídotos bíblicos é ainda mais eficaz quando acompanhado de oração. A Bíblia não é apenas um livro, é uma conversa com Deus. Ao orar sobre um versículo, você o torna pessoal e ativo em sua vida. Por exemplo, ao meditar em Jeremias 29:11, Eu sei os planos que tenho para vocês. Peça a Deus para te mostrar esse propósito. Além disso, compartilhar esses antídotos com outras pessoas é uma forma de multiplicar seu impacto. Você conhece alguém que precisa de uma palavra de encorajamento? Enviar um versículo pode ser uma pequena ação que faz uma grande diferença. Jesus nos ensinou a sermos luz no mundo e a partilha da palavra é uma forma prática de espalhar essa luz. Os antídotos bíblicos são uma fonte inesgotável de força e sabedoria.
Eles nos mostram que, mesmo nas dificuldades, há promessas de vitória e renovação. Mas cada promessa precisa ser vivida e experimentada. Pense nisso. Qual versículo você pode começar a aplicar hoje para mudar sua perspectiva? É nesse ponto que os antídotos se conectam com o poder da comunidade de fé, que veremos a seguir. A caminhada da fé nunca foi projetada para ser solitária. Jesus mostrou isso ao reunir um grupo de discípulos, homens imperfeitos, mas unidos por um propósito maior. A força da comunidade está em nos lembrar que não estamos sozinhos, especialmente quando enfrentamos desafios. Você já reparou como uma conversa com alguém de confiança pode aliviar um peso? Isso é a comunidade em ação. Uma comunidade de fé é como um corpo. Cada parte tem uma função única, mas todas trabalham juntas para o bem do todo. É exatamente o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 12:27. Talvez você seja alguém que encoraja, ou quem sabe o ouvinte que muitos procuram. Cada talento e habilidade é essencial para criar um ambiente de apoio mútuo. Imagine enfrentar um problema difícil sozinho. Agora imagine o mesmo cenário, mas cercado de pessoas que oram por você, oferecem conselhos e ajudam no que for necessário. A diferença é enorme, não é? A Bíblia nos ensina que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Mateus 18:20. Isso nos dá uma certeza poderosa. A força da comunidade multiplica o agir de Deus. Além disso, a comunidade nos dá um espaço seguro para compartilhar nossas lutas sem medo de julgamento. Em Tiago 5:16, somos encorajados a confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Essa prática nos liberta e fortalece nossos relacionamentos. Se você ainda não faz parte de um grupo assim, talvez seja hora de procurar uma igreja ou círculo de confiança. Outro benefício de estar em comunidade é o crescimento espiritual coletivo. Participar de estudos bíblicos, grupos de oração ou até mesmo encontros informais é uma oportunidade de aprender com diferentes perspectivas. Jesus frequentemente ensinava em grupos porque sabia que a troca de ideias é enriquecedora. Que tal começar a frequentar uma célula ou pequenos grupos na sua igreja? A comunidade também nos protege de nos isolarmos nos momentos difíceis. Quando enfrentamos provações, é natural querer nos fechar, mas isso só aumenta a sensação de solidão. Um exemplo disso é Pedro, que negou Jesus quando estava sozinho, mas se tornou uma pedra fundamental da igreja quando estava em comunhão. Estar rodeado de pessoas de fé nos fortalece e nos mantém firmes. Não podemos esquecer o impacto prático de uma comunidade que se ajuda, desde uma refeição compartilhada até uma ajuda financeira ou emocional. A comunidade reflete o amor de Deus em gestos concretos. Atos 2:44-45 nos mostra isso. Os primeiros cristãos dividiam tudo o que tinham, garantindo que ninguém passasse necessidade. Você já pensou em como pode contribuir para a sua comunidade? Mais do que receber, fazer parte de uma comunidade é também sobre servir. Jesus nos ensinou que é melhor dar do que receber. Atos 20:35. Quando nos dispomos a ajudar, não apenas abençoamos os outros, mas também crescemos como pessoas. Seja oferecendo seu tempo, ouvindo alguém ou até mesmo organizando um evento, cada ato de serviço faz a diferença. Outro aspecto poderoso da comunidade é o testemunho. Ao compartilhar nossas experiências e ouvir as dos outros, vemos como Deus age de maneiras únicas em cada vida. Isso aumenta nossa fé e nos inspira a continuar. Que tal compartilhar um testemunho de algo que Deus fez em sua vida? Sua história pode ser a motivação que alguém precisa para seguir em frente. Por fim, a comunidade é um lembrete constante de que fazemos parte de algo maior. Quando estamos conectados uns aos outros, somos como uma rede que sustenta, fortalece
e transforma. Mas a verdadeira beleza da comunidade está em sua capacidade de refletir a luz de Deus para o mundo. E assim, essa luz se torna um convite para que mais pessoas conheçam o que significa viver em união. Uma união que nos prepara para sermos a luz do mundo, o próximo passo da nossa jornada. Ser luz do mundo é mais do que um chamado, é uma responsabilidade. Jesus nos declarou como lâmpadas que não podem ser escondidas debaixo de um cesto, mas colocadas no alto para iluminar a todos ao redor. Mateus 5, 14, 16. Isso significa que, em qualquer lugar que você esteja, suas ações, palavras e atitudes têm o poder de inspirar e transformar. Mesmo em dias difíceis, sua luz pode ser o alívio para quem está na escuridão. Mas como exatamente podemos ser luz? Começa nas pequenas coisas. Um sorriso genuíno, uma palavra de encorajamento ou um simples ato de gentileza podem ter um impacto maior do que imaginamos. Jesus nos mostrou que o amor prático ilumina o mundo. Que tal ajudar um vizinho, ouvir um amigo ou doar tempo para uma causa que toca o seu coração? Ser luz também significa manter-se íntegro em um mundo que muitas vezes valoriza atalhos e desonestidade. É a coragem de escolher o certo mesmo quando ninguém está olhando. Essa integridade brilha como um farol, apontando o caminho para aqueles que estão perdidos. Lembre-se, suas ações falam mais alto do que suas palavras. Seja a diferença que você gostaria de ver. Outra forma de brilhar é através do perdão. Jesus nos ensinou que perdoar é libertador, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Em um mundo cheio de mágoas e ressentimentos, perdoar é um ato revolucionário. Pense em alguém que você pode perdoar hoje. Esse gesto, por menor que pareça, pode trazer uma nova luz para ambos os lados. Muitas vezes, somos tentados a acreditar que nossa luz é pequena demais para fazer diferença. Mas Jesus escolheu pescadores, cobradores de impostos e pessoas simples para espalhar sua mensagem. Isso prova que não importa quem você seja ou onde esteja, sua luz importa. Confie que Deus usa até as menores chamas para iluminar grandes espaços. Ser luz também significa estar disposto a enfrentar a escuridão. Em momentos de injustiça ou dificuldade, é fácil querer se esconder. Mas é nesses momentos que nossa fé brilha mais forte. Quando Jesus enfrentou a cruz, ele demonstrou que a verdadeira luz vence a maior escuridão. Se você está enfrentando tempos difíceis, lembre-se de que sua perseverança é um testemunho poderoso. Outro aspecto de ser luz é compartilhar a verdade com humildade. Não é sobre impor suas crenças, mas viver de uma forma que desperte curiosidade e inspiração nos outros. Como Pedro escreveu, esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em você. 1 Pedro 3,15. Sua vida pode ser o reflexo dessa esperança. A luz do mundo não é apenas individual, mas também coletiva. Quando nos unimos como comunidade, nossa luz se torna ainda mais brilhante. É como velas em um quarto escuro. Juntas, criam uma atmosfera que ninguém consegue ignorar. Considere como você pode se conectar com outros para criar impacto. Talvez seja uma ação social, um evento comunitário ou até um pequeno grupo de oração. Também é importante lembrar que ser luz não significa ser perfeito. Todos nós temos falhas e momentos de dúvida, mas isso não apaga nosso brilho. Pelo contrário, nossa vulnerabilidade pode ser um exemplo para outros, mostrando que Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Não tenha medo de brilhar, mesmo em meio às suas imperfeições. Por fim, ser luz do mundo é um chamado para espalhar esperança. Cada ato, por mais simples que pareça, pode ser uma semente que transforma vidas. Mas para continuar iluminando, precisamos nos conectar à fonte, Deus. Ele é a verdadeira luz que nunca se apaga.
E assim, à medida que brilhamos, convidamos outros a se aproximarem dessa fonte, criando um ciclo infinito de renovação e inspiração. A gratidão é uma chave poderosa que abre portas para uma vida mais plena. Jesus constantemente dava graças, mesmo antes de realizar milagres, como na multiplicação dos pães e peixes. Isso nos ensina que agradecer não depende das circunstâncias, mas de uma postura de coração. Quando começamos a valorizar o que temos, percebemos o quanto já somos abençoados. Ser grato é também um antídoto contra a insatisfação. Em um mundo que nos incentiva a sempre querer mais, a gratidão nos lembra de valorizar o presente. Experimente começar ou terminar seu dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Essa prática simples pode mudar sua perspectiva e trazer mais paz ao seu cotidiano. A gratidão tem o poder de transformar relacionamentos. Quando agradecemos genuinamente por quem está ao nosso lado, fortalecemos os laços e inspiramos reciprocidade. Pense em como seria impactante dizer obrigado com mais frequência a um amigo, parceiro ou colega de trabalho. Um coração agradecido é um coração que espalha amor. Além disso, ser grato é uma forma de humildade. Reconhecer que não conseguimos tudo sozinhos é admitir que dependemos da graça de Deus e da bondade dos outros. Jesus nos mostrou isso ao agradecer ao Pai por tudo, até pelas dificuldades. Quando praticamos essa humildade, nos tornamos mais conectados com o que realmente importa. A gratidão também alimenta a fé. Quando olhamos para trás e reconhecemos como Deus já cuidou de nós, ganhamos confiança para enfrentar os desafios futuros. Experimente refletir sobre momentos difíceis em que você sentiu o agir de Deus. Ao fazer isso, sua gratidão cresce, assim como sua certeza de que Ele continuará cuidando de você. No aspecto prático, a gratidão também impacta a nossa saúde mental. Estudos mostram que pessoas gratas são mais felizes e menos propensas à ansiedade ou depressão. Isso acontece porque a gratidão muda nosso foco, tirando a atenção dos problemas e nos direcionando para as bênçãos. Que tal adotar um diário de gratidão para registrar diariamente os motivos de alegria? Outra lição importante é que a gratidão é uma escolha, não uma emoção. Você não precisa esperar se sentir grato para agradecer. Comece agora mesmo, independente das circunstâncias. Jesus nos ensina isso ao agradecer antes de alimentar multidões, mesmo quando os recursos eram escassos. A gratidão é uma atitude que antecede a abundância. Além de agradecer pelo que temos, também é importante ser grato pelo que somos. Reconheça suas qualidades, habilidades e até mesmo suas lutas, que moldaram quem você é hoje. Em vez de se comparar com os outros, celebre a singularidade que Deus colocou em você. Isso fortalecerá sua autoestima e trará mais leveza ao seu coração. A gratidão também nos conecta com o próximo. Quando reconhecemos e valorizamos as contribuições de outras pessoas, criamos uma rede de apoio e carinho. Que tal enviar uma mensagem ou carta para alguém que fez diferença na sua vida? Pequenos gestos como esse têm o poder de iluminar o dia de quem recebe e de quem oferece. Por fim, ser grato é uma forma de adoração. Quando agradecemos a Deus por tudo, estamos reconhecendo sua bondade e soberania. A gratidão nos aproxima dele e nos ajuda a perceber que em todas as coisas há um propósito. Mas como podemos aprofundar essa prática? No próximo passo, veremos como incorporar a gratidão em cada área da nossa vida, de forma constante e transformadora. Agora que você viu como os ensinamentos de Jesus podem transformar sua mente, a pergunta que fica é: você está pronto para aplicar isso na sua vida? Não basta apenas ouvir, é a prática diária que fará a diferença. Pense em qual área da sua vida precisa mais dessa renovação. É nos seus pensamentos sobre si mesmo, nos seus relacionamentos, ou talvez na forma como você enfrenta os desafios. Permita que essas verdades te guiem, um passo de cada vez.
Comece hoje mesmo escolhendo um ensinamento e colocando em prática. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e renovando sua mente. Vamos juntos transformar pensamentos negativos em uma vida cheia de propósito e paz.